Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Se você for explorar, por exemplo, a internet, ou forem a uma biblioteca, ler vários livros acerca de anjos, acerca do assunto de anjos, tudo que vai encontrar vai ser uma série de fábulas, mitos e suposições populares. Ouvimos várias histórias, por exemplo, de anjos da guarda, ou anjos a proteger pessoas, anjos a proteger pessoas durante o período de guerra, ou pessoas a serem ajudadas por anjos. Também ouvemos filmes, como por exemplo, Anjos Entram em Campo, ou outro, por exemplo, uma série na televisão como Tocada por um Anjo. Também, mais recentemente, há títulos como Os Anjos e os Demónios, e, finalmente, há a história de crianças com o Harry Potter, que há certas influências aí de demónios. E, por isso, vemos que há várias ideias e suposições acerca de anjos. Também certas pessoas, colecionam artigos, por exemplo, colecionam fotografias de anjos, ou imagens de anjos, ou figurinas, bonequinhos que dizem que são anjos, ou cartões postais com anjos. Há várias coisas acerca de anjos que pessoas fazem. O que se vê é que há uma mistura em tudo, uma mescla de verdade, do que as pessoas dizem, do que as pessoas pensam acerca de anjos de uma maneira geral, mas também há uma grande quantidade de má interpretações ou ideias incorretas nessas histórias. Vários equívocos, digamos assim, nas histórias. E por isso vê-se que o mundo há sempre uma mistura, digamos assim, do bom e do mau, da verdade e da mentira. Até há certas pessoas que têm uma adoração ou um culto angélico. E isso, pessoas podem perguntar, está certo? Está certo? E o ponto é que anjos existem. Anjos e demónios existem. E por isso hoje, queridos irmãos, vamos ver da Bíblia e explicar o propósito, de acordo com a nossa Bíblia que nós temos. Vamos ver o propósito de anjos. Porque é que Deus criou os anjos? E por isso, vamos então ver o que eles são e o que eles não são, e qual é a missão, qual é a responsabilidade, o que eles devem fazer e o que não devem fazer, o que são capazes de fazer e o que não são capazes de fazer, e como é que nós nos devemos conduzir para com eles, baseado da Bíblia. A igreja dos Colossenses, na Colóssia, tinha sido invadida por vários professores falsos, por vários mestres falsos, que estavam a ensinar uma humildade que era falsa. Não era verdadeira humildade, mas era um pretexto, uma desculpa que parecia ser humilde, mas na verdade não era humilde. E também havia esses mestres que estavam a, digamos assim, a encorajar o culto de anjos como parte de uma espiritualidade verdadeira, da maneira que esses mestres na igreja dos Colossenses, na Colóssia, entendiam e estavam a fazer. E por isso, esses mestres, digamos assim, estavam a afetar a igreja de Deus. E estavam, digamos assim, a reclamar ou a dizer que tinham certos conhecimentos místicos, certos entendimentos
através de várias visões que tinham tido com anjos. E por isso, Paulo viu ser necessário escrever acerca desse ponto aos Colossenses. E vejam então, se faz favor, em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Perdão. Colossenses capítulo 2, versículo 18, diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Isto é, fazendo parecer que são humildes, uma humildade ascética, digamos assim, e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. A ideia de que as pessoas podem usar anjos como um meio de obter favor para com Deus é uma ideia demónica. E os colossenses tinham esta filosofia, estava a ser posta perante eles para, digamos assim, minimizar o que só Cristo podia fazer, para então dar aos anjos uma, digamos assim, uma responsabilidade, digamos assim, de intermediários. E vejam que, como vamos ver, o primeiro ponto que eu quero descrever é que os anjos não são intermediários, não são mediadores entre nós e Deus. Vejam, por exemplo, aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 8 a 10, diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo representa a divindade completa. Está claro, porque ele veio da divindade e fez um homem completamente. E diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça. Ele é a cabeça. Jesus Cristo é a cabeça de todo principado e potestade. Todo principado e potestade. Perante o reino angélico, há vários níveis de, digamos assim, autoridades. E entre esses níveis de autoridades há o potestado, há o principado, há todos os tipos de anjos. E ele é a cabeça, é o chefe, é o supremo, digamos assim, líder de todo o mundo angélico. Todos os anjos estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E por isso, o primeiro ponto que estou a dizer é que os anjos não são intermediários entre nós e Deus, ou nem são entidades para serem, digamos assim, adorados, ou para ter culto, ou para serem procurados. Ideias gnósticas ensinam que os anjos são, digamos assim, mediadores ou intermediários entre Deus e o homem. E isso é um ensinamento falso acerca do mundo angélico. Até, por exemplo, o ensinamento do anjo de guarda. O que é isso? É que Deus, o ensinamento esse é muito simplesmente que Deus envia ao nosso nascimento para nos proteger um anjo. E disso, e esse anjo se apresenta perante Deus para orar por nós a nosso favor. E como veremos é que Satanás
enrola tudo. Um bocadinho de verdade com mentira. Porque sim, os anjos têm uma responsabilidade de nos proteger, de servir a nós. Mas os anjos, ou um anjo específico, não é o nosso mediador individual. Vejam, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, versículo 5, diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E por isso Cristo Jesus é o único mediador. Não há outro mediador entre o homem e Deus, porque Jesus Cristo esteve ao lado do Pai. Foi o Criador que nos criou. O Pai criou tudo através de Jesus Cristo, como vamos ver daqui a pouco. E por isso, Ele é o Criador. Mas, ao mesmo tempo, Ele veio a ser um homem completamente humano, físico, na carne. E por isso, Ele sabe o que é ser um homem e Ele sabe o que é ser da família, da qualidade, da espécie, do tipo de Deus. Sabe o que é ser um homem e sabe o que é ser da qualidade da divindade. Por isso é que diz, em Deus, em Jesus Cristo, resta com a plena divindade. Sim, porque Ele tem conhecimento de ambos. E por isso Ele pode ligar, pode ser o nosso mediador correto, porque entende ambas as posições, digamos assim. Os anjos, por outro lado, não têm essa responsabilidade, não têm essa capacidade e não são para ser adorados. Isso, está claro, é o que Satanás quer. Vocês vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 4. Depois de Jesus Cristo ter sido batizado e o Espírito Santo vindo a ele de uma maneira demonstrosa, está claro, ele tinha sido gerado pelo Espírito Santo e por isso já tinha o Espírito Santo, mas veio o Espírito Santo de uma maneira visual e corporal, como vemos em Mateus. E depois, no capítulo 4, a primeira coisa que, depois de ele ter sido batizado, é que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E durante essa tentação, lê-se no versículo 8 de Mateus 4. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Vê-se o desejo de Satanás de querer ser adorado. Satanás era um anjo de grande autoridade que se rebelou e que veio a ser conhecido como o inimigo, isto é, Satanás ou o diabo. E depois está a dizer, ele queria ser adorado. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Satanás quer ser adorado. Os demónios querem ser adorados. Mas não devemos de adorar anjos. Vejam, por exemplo, a história do apóstolo João. Ao fim da sua vida, era o apóstolo João, tinha estado com Cristo, tinha vivido a vida em praticamente quase toda. Ao fim, perto do fim da sua vida. Então, foi-lhe dado a visão do livro do Apocalipse. Então, ao fim do livro do Apocalipse, no Apocalipse 19, mesmo ao fim desse livro, lê-se aqui
no versículo 10, 19, 10. Diz assim: Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. O apóstolo João, com este conhecimento todo, esta experiência toda, viu este anjo com tanta capacidade que acabou por se prostrar perante este anjo para adorar o anjo. Porém, este anjo me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu. Sou servo como tu és servo. Somos servos de Deus. E dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Adora a Deus. E no capítulo seguinte, ou 2 capítulos depois, no Apocalipse 22, versículo 8 e 9, uma vez mais, João fez a mesma coisa. E uma vez mais o anjo lhe disse, vejam aqui, Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Parece mentira que o apóstolo João, depois de ser um apóstolo há tantos anos, a sua vida inteira, ter estado ao lado de Jesus Cristo, isso tudo, ainda fez este erro. Parece mentira. E por isso, se o apóstolo João fez isso, nós, queridos irmãos, precisamos ter cuidado que não façamos. E disse assim: então o anjo me disse, versículo 9, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus e não a nenhum anjo. Vê-se assim que não há qualquer justificação bíblica para procurar uma ajuda angélica. A nossa ajuda, a nossa salvação, o nosso mediador é Jesus Cristo. E só Ele e só por Ele. Até, por exemplo, no livro de Judas. No livro de Judas, vê-se aí que Judas estava a escrever este livro porque havia certos problemas na igreja. O livro de Judas, o livro antes do Apocalipse, e vê-se que havia certos homens, digamos assim, que não eram piedosos, que não eram homens justos, que Judas comparou, esteve a comparar a desobediência deles com a descrença dos israelitas, diremos assim, no deserto, com a desobediência de Sodoma e Gomorra e com a própria desobediência ou rebelião dos anjos. Porque, então, quando ele fala, ou quando ele relata o caso do arcanjo Miguel, diz assim no Judas 8 e 9. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Disse, ele próprio, o Miguel, não podia estar a dizer coisas contra o diabo. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Ele dirigiu tudo à responsabilidade do Senhor. O cabeça, o que é o cabeça dos anjos e que é Jesus Cristo. O Senhor te repreenda. E por isso, vemos aqui que o próprio Miguel, arcanjo Miguel, não pôs o poder nele. Deu ou reconheceu que o poder pertencia ao Senhor.
E por isso, a salvação, queridos irmãos, o poder é através de Jesus Cristo. É por Jesus Cristo que nós precisamos de intervenção. A intervenção vem de Jesus Cristo e não por nenhum outro homem ou pessoa. É por Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Vejam, por exemplo, em João 14. João 14. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, isto é, Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois vejam no versículo 13 e 14 do mesmo capítulo diz: e tudo quanto pedires em meu nome, em nome de Jesus Cristo, isto farei. Jesus Cristo nos fará. É Jesus Cristo que nos faz, que nos dá, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A glorificação do Pai é através do Filho. O Filho é o mediador. E se me pedires alguma coisa, versículo 14, em meu nome, em nome de Jesus Cristo, eu o farei. Se pedires ao Pai alguma coisa em meu nome de Jesus Cristo, disse Jesus Cristo, Ele próprio, o fará. É o que Ele disse. Jesus Cristo o fará. Por isso, queridos irmãos, o primeiro ponto, como disse, é que os anjos não são intermediários ou mediadores entre nós e Deus. O segundo ponto que quero relatar aqui é que precisamos de ter cuidado de comunicação com anjos. De comunicar ou falar com anjos. Precisamos ter muito cuidado. Algumas pessoas acreditam, e a crença, digamos assim, de um anjo da guarda conduz a eles a adorarem esse anjo e terem gravuras de anjos, falarem com esse anjo, porque dizem que é o anjo da guarda deles. E esta crença de terem um anjo da guarda vem desde uma grande antiguidade. Essa teologia também foi refinada nos anjos, cerca dos anjos 400, como está descrito, por exemplo, na Wikipedia, e a crença veio de ambos, do este e do oeste, do ocidente, de que o anjo da guarda está aí para proteger uma pessoa e é um anjo que foi dado a essa pessoa perante o nascimento e que é para apresentar orações a Deus em lugar ou a favor dessa pessoa. Precisamos ter cuidado, porque isso conduz a certas crenças místicas. Okay? Por exemplo, o santo Gema Galgani, que era um místico católico, disse que ela tinha interagido, tinha falado, digamos assim, com o anjo da guarda dela, e disse que esse anjo tinha sido, digamos assim, o mestre ou o guia dela, dando-lhe ajuda para que não dissesse coisas incorretas ou que não fossem próprias a certos momentos. Também o escritor italiano, a escritora italiana e mística Maria Valtorta, escreveu no livro chamado O Livro de Azarias e baseou certos ditados nesse livro que foram atribuídos ao anjo da guarda Azarias, que ela disse. E depois existe, por exemplo, a oração católica acerca do anjo da guarda, Santo Anjo do Senhor, etc, etc. E, queridos irmãos, não há justificação bíblica para ter
uma conversa ou interagir com um anjo. Não há justificação bíblica. Não há justificação bíblica para procurar anjos, tal como o ensino da nova idade. Essas são influências demónicas e precisamos de ter muito cuidado com isso, fugir disso e separarmos disso completamente. Devemos, no entanto, de respeitar que anjos, de facto, podem aparecer. Anjos podem ajudar pessoas. Isso não estou a dizer que não acontece, mas precisamos de ter um certo discernimento cuidadoso da natureza dessas reportagens. E por isso precisamos de ter cuidado quando evaluamos essas supostas mensagens angélicas. Porque, em primeiro lugar, precisam de lembrar-se que os anjos de Deus, os verdadeiros anjos de Deus, nunca comunicarão uma mensagem que seja contrária aos ensinamentos bíblicos. Os anjos de Deus nunca comunicarão uma mensagem que seja contrária aos ensinamentos bíblicos. Vejam comigo, se faz favor, em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, Paulo aos Gálatas: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. O qual não é outro, é simplesmente um evangelho que foi distorcido assim um bocado, verdade com mentiras, uma mescla. E por isso confunde as pessoas. Senão que há outros que vos perturbam e querem perverter, isto é, tirar o Evangelho de Jesus Cristo e perverter, enrolar com certas mentiras à volta do Evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, mesmo que um anjo que venha do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Sim, tira o evangelho, mas vai além do evangelho. Mesmo que seja um anjo vindo do céu. Se é um anjo que vem do céu, mas que está a pregar algo que vá além do que a Bíblia nos diz, então esse anjo que vem do céu não é um anjo de Deus. É um demónio. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Não devemos acreditar nisso. Temos que ir à Bíblia, estudar a Bíblia, que é a palavra de Deus, e tem que ser de acordo com a lei e com o testemunho, isto é, com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, com a Bíblia. Por isso, o primeiro ponto, como disse, precisamos de entender que anjos não são mediadores entre nós e Deus. Em segundo lugar, precisamos ter cuidado de comunicação com anjos. E em terceiro lugar, tenham cuidado com doutrinas de demónios. Doutrinas de demónios, que existem muitas. E por isso precisamos de comparar, estudar cuidadosamente a Bíblia para ver que essas doutrinas que estão a dar não sejam doutrinas de demónios. Vejam, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé para
obedecerem a espíritos enganadores. Isto é, anjos enganadores, que agora ficaram, porque são anjos enganadores, são desobedientes a Deus, são demónios. Espíritos enganadores e ensinos de demónios. Ele é claro aqui a dizer. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. A consciência deles já foi cauterizada, foi queimada. E algumas dessas doutrinas de demónios são proibir o casamento, exigem abstinência de alimentos, sim, abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos. Sim, há alimentos que Deus criou para serem recebidos, para serem comidos. Há alimentos que Deus não criou para serem comidos, como vemos aqui, disse, por exemplo, vamos ler daqui a pouco, mas vamos continuar assim. Abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Se conhecem a verdade, sabem plenamente que há certos alimentos que são para serem comidos, para serem recebidos e darmos graças a Deus por nos dar esses alimentos para serem recebidos. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável. Tudo que Deus criou, está claro, para ser comido é bom e não é para ser recusado. Porque, versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E por isso temos que ver a palavra de Deus, que é a Bíblia. E temos que ver pela palavra de Deus o que é santificado. Há certas coisas pela palavra de Deus que são santificadas. Há certas coisas pela palavra de Deus que não são santificadas. Por exemplo, não devemos estar a comer arsénico, porque vamos morrer, que não é santificado, não é para ser comido. E por isso está a falar de coisas que são boas para comer e que são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Damos graças a Deus, dizer a Deus, por favor, abençoa a comida, a refeição que vamos comer e assim faz isso. Mas vê-se aqui que há doutrinas de demónios, dá exemplo de duas doutrinas de demónios. Abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Por exemplo, a proibir o casamento. E vejam, por exemplo, um exemplo acerca de casamento. Ou proibir o casamento, ou distorcer, ou virar um certo ensinamento acerca do casamento para ser uma coisa que Deus não concorda. Vejam, por exemplo, o caso de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 a 4. Vemos aí que as pessoas usam, isto é, debaixo da inspiração de demónios, usam esta escritura para dizer que anjos podem procriar com seres humanos e que, por isso, os anjos podem criar certas coisas. Queridos irmãos, os anjos não podem procriar, nem podem criar algo. Não é dos anjos terem poder criativo. Não diz aqui. Vejam, por exemplo, vamos ler então Gênesis, capítulo 6, e ver, por exemplo, dar um exemplo de doutrina aqui, de demónios, uma doutrina que é desviada, usando aqui o exemplo de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 1 a 4. Está aqui a falar. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E então certas pessoas dizem, os filhos de Deus eram anjos. E as filhas dos homens eram seres humanos. E por isso tomaram para si mulheres. Estão a dizer que os anjos tomaram mulheres. É o que as pessoas dizem. As pessoas dizem. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. Mas é o que as pessoas dizem. Vamos ver, estudar isto aqui um pouco. Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não
agirá ou não contenderá para sempre com um homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos dos homens possuíram as filhas dos homens, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Queridos irmãos, a crença falsa de certas pessoas é que dizem que os anjos procriaram com as senhoras, as mulheres, e tiveram filhos. Isto é uma metodologia de estudo bíblico incorreto, uma exegese bíblica incorreta. Porquê? Porque precisamos de basear os nossos estudos bíblicos em, digamos assim, em instruções ou em indicações ou em frases que sejam diretas bíblicas, implicações ou frases diretas bíblicas, instruções bíblicas que sejam claras e diretas. Ora, a instrução bíblica acerca de anjos, que é clara e direta, é que anjos não se podem casar e não se podem casar como os homens e as mulheres. Vejam, por exemplo, o que Jesus Cristo, ele próprio, disse em Mateus 22, versículo 30. Mateus 22, versículo 30. Mateus 22, versículo 30. Diz aí, assim, porque na ressurreição, estava a falar de homens, a dizer que na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? E depois continua. Na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, serão, porém, como os anjos no céu. Não vão poder casar ou dar em casamento, mas vão ser como os anjos do céu, que não podem casar ou ter filhos. Não vão ter essa capacidade. Então, daqui está um ensinamento bíblico da boca de Jesus Cristo, dele próprio, a dizer que os anjos não podem casar e, por isso, não podem ter essa capacidade de procriar. Vejam, por exemplo, também, em Gênesis, no capítulo 1, Gênesis capítulo 1, vamos começar em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, e diz aí, vamos começar a ler no versículo 24, diz assim, disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, e então produz animais domésticos segundo a sua espécie. Cães vêm de cães e gatos vêm de gatos, não é? Répteis e animais selváticos. Por exemplo, cobras vêm de cobras. Leões vêm de leões. Leões não vêm, por exemplo, de elefantes. Não vêm. Leões vêm de leões, cada um segundo a sua espécie. Diz assim, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus, os animais selváticos, segundo a sua espécie. E os animais domésticos, conforme a sua espécie. Cada um na sua espécie, do seu tipo, do seu género. E foram do seu género. Está claro, há variedades dentro do género. Há vários tipos de cães, mas são cães. Há vários tipos de gatos, mas são gatos, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Isto é, do tipo semelhante à espécie de Deus, conforme a sua espécie. Não eram
espirituais, como Deus, eram físicos, mas de acordo com a sua espécie, digamos assim, o seu tipo, a sua imagem, a sua semelhança. E por isso vê-se aqui que até o próprio homem é feito de acordo com esse tipo, esse género de ser que era o género de Deus. E por isso disse, façamos o homem à nossa imagem. Isto é o Deus Pai, a dizer a Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a palavra que fez tudo através de Jesus Cristo e então fez tudo à semelhança deles. Está claro? Os humanos não têm a divindade, são seres humanos, são seres feitos na carne, mas é daquela imagem e aquela semelhança. Tal como os cães são os filhos de cães, são à imagem e à semelhança dos, digamos assim, dos pais cães. E, por exemplo, os gatos são os filhos gatos, são à imagem e à semelhança os gatinhos e as gatinhas dos parentes deles. Tudo à sua semelhança, à sua espécie, do seu género, do seu tipo. E por isso, versículo 27 diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem, à imagem de Deus, o criou, homem e mulher os criou. Foi Deus que criou e vemos, por exemplo, em Colossenses, capítulo 1, Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 18, que diz assim, este é a imagem do Deus invisível, isto é, Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Por Jesus Cristo. Tudo foi criado, diz assim, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por Jesus Cristo. Por exemplo, o planeta, as árvores, os animais. Tudo foi criado, visíveis e invisíveis. O que é os invisíveis? Quer dizer, os anjos. Vários níveis de anjos, potestades e principados, e soberanias, e tronos, e sei lá que mais de vários níveis angélicos existem. Diz assim, as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, vários níveis angélicos. Diz assim, tudo foi criado por meio de Jesus Cristo, por meio dele. E para ele, para Jesus Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes, existiu antes. Por isso é que ele disse antes de Abraão ser, eu sou. Antes de Abraão ser, eu sou. Jesus Cristo vivia antes. Ouvi dizer, as pessoas dizerem, não, Jesus Cristo nunca existia antes, só veio a acontecer quando foi gerado e nasceu da Maria. Não existia antes, como lemos em João. Diz, ele estava com Deus e vivemos aqui claramente, que diz assim, tudo foi criado por meio dele e por ele, e diz assim, nele todas as coisas, tudo, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, existia antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito entre os mortos. Ele é o primeiro que veio para a terra, gerado, o único que foi gerado, especificamente, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Pai, através do Espírito Santo de Deus. Ele é o primeiro que depois que morreu e o primeiro que ressuscitou. Todos os outros ainda estão mortos. Diz assim, o primogênito entre os mortos, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Para em todas as coisas ser o primeiro. Porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude. Tudo, completamente. E por isso vemos que só Deus, o Pai, Deus, e o seu Filho, que era desta imagem, semelhança, qualidade, mas inferior a Deus, mas era da mesma tipo, género, espécie, digamos assim,
que veio para a Terra, só Deus e o seu Filho são as únicas entidades espirituais de que é escrito na Bíblia. E por isso temos que ir de acordo com o que a Bíblia diz. São as únicas entidades espirituais que podem procriar. Podem procriar espírito ou seja o que for. E por isso, como ouvimos, os anjos foram criados, como diz aqui, por Jesus Cristo. Tudo foi criado por meio dele, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por ele, por Jesus Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. É o que a Bíblia diz. Não é o que eu estou a dizer, é o que a Bíblia diz. Sim, há certas pessoas que ouvem este sermão e dizem, não gostam do que eu esteja a dizer isso, mas é a verdade, queridos irmãos. É o que a Bíblia diz. E por isso, quando voltamos então à secção de Gênesis, capítulo 6, vemos que, primeiro, os anjos não podem procriar, não podem casar. Segundo, vimos também, claramente, que tudo foi feito de acordo com a sua, digamos assim, espécie. E por isso, anjos não podem procriar com homens, porque senão são da mesma espécie. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, os anjos não podem criar, não podem procriar. Os anjos não têm essa capacidade. Por isso, em Gênesis capítulo 2, diz assim, vendo os filhos de Deus, não podem ser anjos. Não podem ser anjos. Então quem eram os filhos de Deus? Queridos irmãos, tu e eu não somos filhos de Deus? Mas ainda não nos vemos como vamos vir a ser, mas somos filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? São aqueles que Deus chama seus filhos, são aqueles que estão a viver de acordo com as maneiras de Deus. De acordo com as maneiras, digamos assim, são cristãos. Mas aqueles que são desobedientes a Cristo, então Deus não os chama filhos de Deus, mas os chama filhos do homem. E por isso a linha, os descendentes de Sete, que vê-se aqui no capítulo 5, a linha de Sete, os descendentes dessa linha, é a linha de onde se vê que há pessoas que se tornaram verdadeiramente, digamos assim, pessoas de Deus. Por exemplo, o Enoque, o Noé, o Sem, o Abraão, são todos da linhagem de Sete, que vieram primeiro pela linhagem de Sete. E por isso as promessas de salvação vêm através dessa linha, dessa descendência. E vê-se que Sete foi ensinado de uma maneira diferente. Vê-se aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 5, 1 a 3, diz assim, este é o livro da genealogia de Abraão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez, homem e mulher os criou, os abençoou, os chamou pelo nome de Adão, no dia que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou de Sete. Vê-se que esta semelhança, e depois está aqui a linhagem de Sete. Sete foi ensinado de uma maneira diferente, e por isso vê-se que eles, essa linhagem, vieram a ser conhecidos como os filhos de Deus. E depois, então, aqui, nos versículos de Gênesis capítulo 6, versículos 2 e 3, está a falar, então, digamos assim, de uma maneira de se casarem, de certas instruções no casamento, de se casarem com pessoas, digamos assim, da fé. Pessoas da fé, a mesma instrução que temos hoje. Há pessoas para se casarem na fé. Mas houve certas pessoas que não obedeceram a isso. E então começaram as pessoas da fé a se casarem com pessoas que não eram da fé. E por isso Deus, o Espírito de Deus, disse que vai haver problemas e que não vai contender para sempre com essas pessoas. E por isso
houve corrupção, houve a extensiva corrupção que aconteceu, que geraram e causaram uma grande depravidade, qualquer miséria humana, e então, por isso, houve problemas, e por isso é que diz no versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Começou com um casamento incorreto. Fiéis com infiéis. E esse então causou uma tremenda corrupção na terra e, por isso, o desastre, o dilúvio que vemos depois. Mas não está nada a dizer aqui que anjos se casaram com mulheres ou que tiveram relações sexuais com mulheres. Não. Isso é uma doutrina de demónios. Anjos não têm possibilidade de procriar. São ensinamentos falsos. E por isso precisamos ter cuidado, queridos irmãos, com ensinamentos falsos. Ensinamentos ou doutrinas de demónios. Simplesmente dei um exemplo aqui. Mas existem vários outros ensinamentos que são doutrinas incorretas, doutrinas de demónios, que seja qual for o desvio da verdade. Temos que ir à Bíblia. E pode ser um desvio pequenino, mas este desvio da verdade torna-se um engano e é uma doutrina de demónio. É o que os demónios, é o que Satanás quer destruir e enrolar a verdade de uma maneira que a tua consciência fica desviada da verdade. Isso é o que ele quer. Outro ponto é que os anjos estão aí para servir a Deus e à sua palavra. Os anjos estão para servir a Deus. Vejam, por exemplo, em Hebreus, capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 4 a 5, diz assim, tendo-se tornado tão superior aos anjos, Jesus Cristo, porque herdou mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E depois diz assim, continuando a ler aí, no versículo 8, diz assim, mas acerca do filho, disse o pai, disse acerca do filho, o teu trono, ó Deus. Está a falar de Jesus Cristo e diz, o pai está a falar de Jesus Cristo e diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, isto é o Deus Pai a dizer a Jesus Cristo, por isso Deus, está a chamar a Jesus Cristo Deus, o teu Deus, que é o Pai, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E depois continua a falar dos anjos, e depois diz assim, no princípio, Senhor, versículo 10, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, isto é, Jesus Cristo fez isso, eles perecerão, tu, porém, permaneces. Vê-se aqui que Jesus Cristo, o Senhor, no princípio, lançou os fundamentos da terra, e os céus são obras das mãos de Jesus Cristo. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste, tanto qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Jesus Cristo, que é o Criador, Ele criou tudo, e Ele vai mudar a terra, vai enrolar a terra, vai revestir a terra, vai ser uma nova terra, um novo céu, isso tudo vai acontecer. Ora, mas, versículo 13, a qual dos anjos jamais disseste, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E então, no versículo 14, diz assim, não são todos eles, não são os anjos, então, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que vão herdar a salvação. Qual é o propósito dos anjos? Serem espíritos ministradores, serem serventes de Deus, para fazer a palavra de Deus. Como lê em Salmos 103, versículo 20 e 21, os anjos são serventes para fazerem a palavra de Deus. Os anjos, como serventes, fazem várias coisas. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 7, vejam aqui o poder dos anjos que Deus dá a eles, sim,
Apocalipse 7, veja aqui, versículo 1 a 4. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Veem o poder dos anjos. Podem controlar o tempo, quando Deus lhes dá autorização. Vi outro anjo, que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis. Veem que anjos podiam fazer dano à terra e ao mar. Podem fazer ciclones, podem fazer tempestades, podem fazer estas coisas terríveis que acontecem. Debaixo da autoridade de Deus, Deus deixa eles poderem fazer. Vê-se que anjos têm este poder. E versículo 3 diz assim, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Senhor. E por isso está aí. Os anjos aqui tinham uma responsabilidade de ir selar os servos de Deus, protegê-los. Por isso vê-se que os anjos estão, ou têm uma responsabilidade de servir a Deus, de fazer coisas que Deus os dá instruções para fazer. E por isso os anjos podem nos proteger, que é o outro ponto aqui. Os anjos podem nos proteger, sim, em Salmos 91. Vejam aqui em Salmos 91. Um salmo muito encorajador, e os anjos, sim, podem nos proteger. Salmos e Provérbios, Salmos 91, vejam se faz favor, diz aqui no versículo 9 a 12, porque disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Era uma profecia, está claro, quando Jesus Cristo viveu na terra, mas é aplicável a todas as pessoas. Ele dá instruções aos anjos para guardarem, nos protegerem, dar uma certa proteção. Por isso, queridos irmãos, a proteção que Deus nos dá através de anjos pode ser até uma proteção do mundo espiritual. Os anjos nos protegem do mundo espiritual, do mundo demónico, porque o mundo demónico quer enganar-nos ou quer nos dar um engano acerca do Evangelho de Cristo. Vejam, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: mas se o nosso Evangelho, ainda que está encoberto, é para os que perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século, isto é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século, que é Satanás, está a cegar o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E por isso vemos que os demónios têm poder de cegar, mas por outro lado os anjos têm poder de nos ajudar a dar o entendimento. Por exemplo, vocês veem em Daniel 10, que foi um anjo. Daniel foi ajudado por Miguel para entender certas verdades. E também veem isso também em Daniel 8, também foi ajudado. E por outro lado, os anjos têm outra responsabilidade. Têm a responsabilidade de dizer a Deus, comunicar a Deus, dar uma reportagem a Deus do que se passa. Por exemplo, vejam aqui em Mateus, capítulo 18. Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18, versículo 10. Mateus 18, versículo 10. 18, versículo 10. Diz assim: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vêm incessantemente à face do meu Pai Celeste. E por isso há anjos a proteger os pequeninos.
Não devemos adorar a anjos, mas anjos existem e estão a proteger as pessoas, protegem as pessoas, protegem os cristãos. Aqui os pequeninos, pode ser crianças, mas pode ser os pequeninos na fé, as pessoas novas na fé, e está a proteger-nos. E por isso, esses anjos estão a comunicar, a dizer a Deus o que se passa. E por isso, os anjos têm uma reportagem direta a Deus do que se passa. E por isso, quando vamos ao culto, quando vamos à igreja, temos que nos apresentar de uma maneira respeitosa, porque apresentamos também, nós próprios, nos apresentamos quando vamos ao culto, quando nos congregamos, para demonstrar respeito à autoridade, para termos as autoridades e isso tudo. Por exemplo, vejam em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Estando aqui a falar acerca do comprimento do cabelo, como uma coberta para as pessoas e que representa para os homens, representa que devem ter um cabelo curto, porque é desonroso para o homem ter cabelo comprido, e também vem em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15, pois o cabelo comprido foi dado à mulher como em lugar de uma mantilha, em lugar de uma coberta, que representa que estarem submessas ou submissivas ao marido. Por isso, o cabelo comprido para as mulheres representa isso, esse respeito à autoridade, e, igualmente, o cabelo curto para o homem, que é uma honra para o homem ter cabelo curto. E, por isso, vê-se que há esta maneira, quando nos apresentamos no culto, de uma maneira que seja respeitosa, que demonstra este respeito. E vejam como Paulo descreve isto em versículo 8 a 10 de 1 Coríntios 11. Porque diz assim, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher por causa dos anjos. Porquê por causa dos anjos? Porque os anjos estão presentes, e os anjos estão presentes ao culto, a ver, e estão a comunicar, a falar, vão ao trono de Deus, a comunicar o que se passa, e por isso, por causa dos anjos, precisamos de respeitar e de nos apresentar de uma maneira decente, representar autoridades, ser respeitosos, vestir decentemente quando vamos ao culto e essas coisas. Não vamos para o culto de uma maneira indecente, de uma maneira que demonstre falta de respeito, tal como, por exemplo, a coberta, que é o cabelo comprido das senhoras, representa esse respeito à autoridade quando vamos ao culto. E por isso, Deus criou os anjos para várias coisas. Uma outra coisa que vemos, por exemplo, na parábola do joio, podem ver em Mateus 13, na parábola do joio, é que os anjos vão ceifar a terra para a ressurreição. E podem ver isso também em Mateus 24, versículos 30 e 31, que quando os anjos vierem dos quatro ventos para ceifar a terra para a ressurreição. E por isso os anjos também vão ter uma responsabilidade de juntar os eleitos durante a ressurreição para juntá-los todos e trazê-los todos juntos. Queridos irmãos, os anjos existem. Eles estão à nossa volta. Eles estão observando a nós. Os anjos foram criados por Deus para ser espíritos ministradores, para servirem a Deus, imediatamente, serem responsáveis, servir a Deus como uma responsabilidade imediatamente. São serventes de Deus. Mas alguns anjos se rebelaram debaixo da inspiração de Satanás. Mas a maioria deles ficaram leais. E por isso esses anjos, que são leais, regozijam quando nós nos arrependemos e quando nós vamos a caminho da salvação. Eles se regozijam, porque Jesus Cristo fez esses anjos para nos ajudar, para nos trazer à salvação, para nos ajudar à salvação. Mas, queridos irmãos, vê-se assim que, de facto, anjos estão aí
para nos proteger, estão aí para nos anunciar grandes acontecimentos, para dar avisos de Deus, tal como anjos apareceram a Daniel e outros para dar avisos e anunciar várias coisas. São serventes poderosos que fazem trabalho para Deus. Mas são nunca são para serem adorados. Nunca devem ser adorados. Queridos irmãos, a nossa salvação, o nosso futuro deve ser de procurar o nosso Pai através de Jesus Cristo, o seu Filho. Isto é, a nossa busca deve ser uma busca do reino de Deus e da sua justiça. Até à próxima, queridos irmãos. Que é Jorge.